O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, lembrando de Francisco de Assis, nós todos podemos citar um monte de coisas, frases, canções, mas tem uma que particularmente, no dia de ontem e hoje, me chamou muito a atenção. Um diálogo, canta-se como que um diálogo entre Francisco e o Frei Leão. E Francisco pergunta assim: irmão, sabe qual é a verdadeira alegria, a perfeita alegria? E aí ele começa a narrar muitas coisas. Não é que nós possamos expulsar demônios, não é que nós façamos milagres, não é que nós ressuscitemos os mortos. Na verdade, a perfeita alegria seria o dia no qual nós chegarmos no nosso convento e entrando em batendo a porta, nós não fôssemos reconhecidos pelos nossos irmãos, fôssemos maltratados por ele, e ainda com tudo isso acontecendo, nós não perdêssemos a nossa paz. Quer dizer, que tudo caia ao nosso redor, que nós estejamos literalmente unidos a nosso Senhor Jesus Cristo em tudo, e não perder a paz. E escutando a literatura vinda de Paulo, a carta de São Paulo às Gálatas, quando leio no versículo 15 do capítulo 1. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça e se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. Esse versículo, quando Paulo fala que foi escolhido desde o ventre materno pela graça para revelar Jesus Cristo a quem ele experimentou, eu vejo uma consonância tão grande com aquilo que é o propósito de Francisco. Porque Francisco, ele não fala de um Senhor que ele ouviu dizer. Ele não fala de alguém que ele leu nos livros, ouviu nos vídeos das redes sociais. Ele não fala de um Senhor que esteja ligado a este ou aquele partido. Ele não fala de um Senhor que é discursado. Ele fala de um Senhor que ele experimentou, que ele conheceu, que ele tocou e se deixou tocar por ele.
Prova disso é que ele não procura outras pessoas, mas ele, em primeiro lugar, ele visita novamente Damasco. E qual é o significado de chegar a Damasco? Significa voltar ao lugar aonde primeiro eu escutei aquele que me diz o meu nome por 2 vezes. É no caminho para Damasco que Paulo escuta: Saulo, Saulo. É em Damasco que ele experimenta a consolação de Deus, em Ananias. É em Damasco que ele tem que reconstruir toda a sua vida e todo o seu ser, percebendo que tudo que ele tem é lixo, se ele não tiver Cristo. É em Damasco que ele terá que entender uma coisa: o Senhor me escolheu para eu revelar em mim o seu rosto. E Francisco o que fez? Ele que, como um jovem agitado pelas ruas de Assis, tinha muito o que buscar, inquieto. Ele que queria, com certeza, adquirir um posto, por isso vai para as cruzadas. Ele que foi um homem de guerra, se torna um homem de paz, inclusive chegando até o sultão para promover a paz. Ele que queria todos os bens, ele que era filho de um homem extremamente rico, larga tudo, até mesmo as suas roupas, porque ele encontrou alguma coisa que fez perceber que a sua vida só tinha sentido se ele mantivesse a paz que ele buscava. Ele que teve medo de morrer, abraça um leproso como se fosse uma condenação para a própria morte. Ele que teve mulheres a seu alcance, buscou viver o amor e o que significa amar mais do que com o corpo, mas com gestos sublimes de cuidado até aqueles que não tinham nada a oferecer. Ele revisita um lugar fundamental na sua história, o lugar da sua fragilidade, o lugar da sua limitação, o lugar da sua pequenez. Aquele lugar aonde, ferido de morte, ele percebe quão grande é aquele que fez do céu, da terra, das criaturas todas e até da morte sua irmã. Só entende o que significa isso quem consegue escutar com profundidade ao nosso Deus mais do que fazer as coisas. Talvez seja exatamente por isso que Paulo narra no seu caminho de conversão uma atitude simples. Antes de procurar falar qualquer coisa, antes de procurar fazer qualquer coisa, ele precisava entender quem era ele. Ele precisava de se reconstruir. Por isso que ele não vai logo para os apóstolos. Ele primeiro entra num caminho de reconstruir-se conforme a grande riqueza que ele encontrou. Ele não perde a paz? Não sei. Talvez seja justamente isso que ele diz: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Carrego em mim como um espinho na carne. E Francisco sofre também por seu espinho. O espinho de uma luta cotidiana entre o homem que tudo quer, mas que ensina tudo despojar. Ele se coloca literalmente aos pés do Senhor para escutar o que Ele tem a dizer, porque se não entendermos bem o que Ele nos diz, a nossa paz vai embora. Outros falarão ao nosso ouvido, outros ocuparão o lugar, coisas ocuparão o lugar daquele que primeiro deve falar a cada um de nós.
E não é tão difícil percebermos isso, né? No tempo presente, quantas falas, quantas vozes, quantas limitações nos são colocadas para um gesto simples. Em primeiro lugar, em que você se configura a nosso Senhor Jesus Cristo? Percebamos, não é o que nós falamos de Jesus Cristo, não é o que nós ditamos, o que diz este ou aquele versículo, mas o que diz nosso Senhor hoje. Num tempo de profunda inquietação, onde as animosidades se acirram por todos os motivos, menos pelo principal: quem fará mais o bem? Poucas pessoas se preocupam com essa pergunta: eu farei mais o bem? Eu me comprometerei mais com a justiça, com o bem? Somos infelizmente ligados a uma mentalidade de que ser discípulo de Jesus Cristo é fazer coisas. Para alguns é fazer do cunho social, para outros do cunho ideológico, do cunho de luta, mas todos se esquecem do principal, o mais importante e o fundamental é saber se nós estamos com Ele. Paulo precisa manter um caminho muito firme para não perder o seu Senhor. Francisco de Assis lutou muito para manter-se com o seu Senhor. E no Evangelho, Marta e Maria. Marta se esforçava por fazer as coisas, que é louvável. Mas qualquer coisa que a gente faça sem escutar primeiro o que vamos oferecer a quem nós recebemos, de alguma forma podemos cometer o erro de errar. Maria, antes de tudo, se senta e escuta, atenta. O que ele tem a dizer? O que ele tem a ensinar? Como poderei beber da sua paz e da sua vida se eu não entender o que é partilhar essa vida com ele? E no tempo onde nós entendemos que partilhar a vida significa partilhar cama ou partilhar carícias, não entendemos o que significa partilhar a vida como escutar, estar perto, saber silenciar. Temos tanto a dizer. Na verdade, é um vozerio, tantas pessoas falam de tudo e de todos, mas poucos escutam. Temos citações, pregações, mas poucos se calam. Ah, quem dera, se nós pudéssemos entender de Assis, do jovem de Assis, qual é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, repito, que não é, definitivamente não é, expulsar demônios, não é conseguirmos alimentar a todos. Precisamos fazê-lo, viu? Não estou dizendo que não devemos lutar por isso. Não é o fato de ficarmos em lutas por uma estrita regra que deve ser observada. Não é aquela de colocarmos as roupas mais suntuosas ou as mais simples. Não é aquela de termos estigmas em nossas mãos ou em nosso rosto. Essa não é a verdadeira alegria, a perfeita alegria. A perfeita alegria está no fato de revelarmos nosso Senhor em nós. Para isso, é preciso estar em paz.
a fazer somente essa reflexão. O homem de Assis conseguiu escutar ao nosso Deus em todos, por uma única. Ele conseguiu escutar nosso Senhor por uma única coisa, porque ele soube simplesmente escutar ao Senhor. Muitos escutam a tantos, mas não escutam a quem precisa, portanto não têm paz. A quem você escuta? A comunhão com a criação, a comunhão com as pessoas, o respeito a todos, não passa pela mera capacidade de ditar as regras ou as leis, mas é a regra básica de perceber-se como parte integrante de todo um corpo, aonde quem nos ama nos quer com Ele, e não que nós estejamos fazendo as coisas por Ele. Porque podemos fazer um monte de coisas para alguém, como num hospital. Podemos oferecer um monte de coisas às pessoas, medicamentos, comida. Mas no hospital, as pessoas que assim o fazem nem sempre estão com aquele que está na cama, doente. Agora, quem está com alguém pode até ter a dificuldade de oferecer algo, mas ele já ofereceu o principal, a si mesmo. Francisco de Assis seja uma inspiração para nós, a fim de conseguirmos a perfeita alegria, que é a paz. O simples gesto de perceber-se como parte responsável pela vida em mim, em ti e em nós.